Voltamos ao programa Metamorfose. E agora a gente vai conversar com Ricardo Kanashiro, mestre em Aikido Sensei, faixa preta de Karatê, constelador familiar, um questionador da vida. Muito bem-vindo, mestre. Obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui e poder compartilhar com vocês. E foi muito legal ver essa abertura, né? Porque eu acho que metamorfose faz parte do processo de vida de todo mundo, né? E me ocorre, isso já está me ocorrendo, uma das coisas que eu gosto que acontece todo ano na minha vida, fazer aniversário. Porque a cada ano o aniversário para mim representa conseguir cumprir mais uma etapa da minha própria metamorfose, né? Da minha própria processo de mudança contínua, né? Rumo a algum lugar que vai ser uma descoberta no final das contas, né? Mas como tem sentido essa palavra e como tem sentido esse processo de movimento, de transformação permanente, né? Eu adoro... Posso continuar falando? Pode. O programa é seu. Eu adoro... E tá me ocorrendo algo que eu gosto de deixar meio no ar, como uma questão, uma pergunta, né? Que é, quem é você para além da ideia que você tem de você mesmo? E para mim é muito alinhado com essa coisa da metamorfose, né? Desse movimento de caminho contínuo rumo à descoberta pessoal, né? Ao autoconhecimento. E para mim é um processo de deslumbramento, né? Quem é você para além da ideia que você tem de si mesmo, né? Então, do que se usar o caminho do autoconhecimento para se estreitar, né? Criando definição e identificação e ficar estratificado aí, né? E todo o resto, né? Como a gente pode encontrar oportunidades para ter um pouquinho mais desse todo o resto, né? Até um momento em que, não sei, né? Quando a gente for abraçado, né, pelo final, pelo divino, até onde a gente pode chegar, né? Não faço ideia, né? E acho que no final ninguém sabe, mas poder usufruir desse processo e desse caminho e se enriquecer disso e se sentir deslumbrado, né? De alguma maneira, como isso para mim, uma oportunidade. Muito obrigado, né? E poder me sentir inspirado, né? Já estou inspirado aqui. Obrigado. Obrigada. Quanta honra para nós, né? Estar aqui. Tive a oportunidade de participar de uma constelação, né, familiar com o mestre, e assim, que incrível, que inspirador, que aprendizado, né? Te observar. E gostaria de saber, né, como você é um mestre Aikido Sensei, quero até que explique pra gente, né, o que é essa área, que eu sei que é das artes marciais, e onde ela cruza aí no seu caminho do autoconhecimento, né, onde você se encaixa. Muito legal essa pergunta, né, e para mim o Aikido é a arte marcial consteladora. Quando eu descobri a constelação, foi através de uma amiga de longa data, né, que pediu emprestado o espaço que eu tinha na época para montar o primeiro grupo de constelação dela, né, e me convidou para participar desse primeiro grupo. E eu nunca tinha ouvido falar em constelação familiar, né? E aí, participando lá e vendo a dinâmica como estava acontecendo, falei, caramba, isso é Aikido em movimento, né? Isso é o Aikido terapêutico, né? E de alguma maneira o Aikido, parte da minha atração com o Aikido era esse achar espaço e ser convidativo para transformação, né? O Aikido é uma arte marcial que eu estudo e pratico há mais de 35 anos, né? Eu sou sexto grau de faixa preta nessa arte, e esse título de Sensei, ele representa duas coisas. Uma significa professor, né? Mas é aquele que chegou antes e de alguma maneira quis compartilhar a experiência e o aprendizado que teve, né? E o Sensei, o professor, me ocorre dizer, é uma das poucas categorias ou profissões ou status, né, no Japão, por exemplo, que não precisa se curvar
pro imperador, né? Mas todo mundo se curva, né? Porque é uma reverência, uma disposição de que, caramba, eu sei alguma coisa, mas nunca vou saber tudo, né? E o sensei não precisa se curvar diante do imperador, porque na ideia dele, né, sem cultura, sem conhecimento, não existe civilização, né? E ele acha que aquele que decide compartilhar aquilo que aprende, aquilo que tem como conhecimento, esse merece ser respeitado, né? Mas no final eu gosto dessa formação, é meio circular, né? Porque diante da vida nós somos todos iguais, né? A única coisa é que cada um foi se envolvendo, se especializando, se aproximando de áreas que de algum jeito ressoam dentro de si, né? E eu sou sensei também porque eu acabei montando um dojo. Eu trago o significado como o lugar onde se estuda sobre o caminho do conhecimento, o caminho da iluminação, né? E essa iluminação, para mim, é qualquer lampejo de luz a mais, de flash que aconteça quando a gente tem esse ahá, né? Essa caramba, entendi uma coisa, caramba, aprendi uma coisa, caramba, descobri uma coisa, né? Que para mim faz parte desse processo contínuo de recalibragem, né? Da matéria celular da gente, né? Para que a gente vá se aproximando um pouquinho mais de uma ideia romântica, né? Do que é estar se unindo à estrela, né? A esse todo que não tem fim, não tem começo e só contém a existência, né? Quando o senhor fala, por exemplo, da questão das artes marciais, sempre tem a questão das faixas, né? Começa sempre na branca e a preta sempre é a última. Isso aí tem a ver também com transformação? Durante esse período que, sei lá, a criança inicia uma arte marcial ou um adulto, e daí conforme vai passando de faixa, esse autoconhecimento também vai surgindo? Faz parte do objetivo, né? Entre cada faixa existe um período de aprendizado que para mim representa qualquer processo que a gente se envolva, né? Tem um começo, meio e fim. O começo é ir se aproximando do novo conhecimento. O meio é ir criando familiarização com esse conhecimento. E o fim é quando você se sente confortável com aquele conhecimento que você adquiriu, né? E aí, de alguma maneira, você se coloca apto e disponível para dar um passo seguinte, né? Na sua vida, na sua carreira, nas coisas que você está fazendo, né? E vai avançando. Na arte marcial em particular, eu acho muito legal essa questão, porque muita gente entra na arte marcial pensando, pô, é da faixa branca até a faixa preta, né? Aí quando chegar na faixa preta termina, né? E é uma falácia muito louca, né? Porque eu falo para os meus alunos, né? E falo para as pessoas, chegar à faixa preta é concluir o ensino médio. Daí que a vida começa. Né? Da faixa preta, que é o primeiro grau de faixa preta, para o segundo, é como se você fizesse uma faculdade. Do segundo para o terceiro, você decidiu fazer uma especialização. Do terceiro para o quarto, você fez um mestrado. Do quarto para o quinto, você fez um doutorado. Do quinto para o sexto, você fez um pós-doc. Do sexto para o sétimo, você está, né? E aí, para mim, a coisa legal é esse nunca acaba, né? O conhecimento é infindável, né? Eu gosto, me ocorre um exemplo que eu dou muitas vezes para as pessoas, que é a ideia da livraria, né? Então, aquilo que a gente conhece, talvez seja representado por 2 ou 3 prateleiras de uma livraria, né? E cada prateleira é lotada de livro, né? Então, talvez até esse ponto da nossa vida a gente já tenha lido
umas 3 daquelas prateleiras lotadas de livro, né? E isso representa o final da livraria? Não. Então, tem todo o resto, né? É isso que é legal. Tem todo o resto, né? E diante desse todo o resto, manter essa fome, né? De busca. É engraçado você falando, quando eu tive uma sessão com a psicóloga e a gente anda trabalhando e fazendo muito com esse início, meio e fim. Mas quando você traz a livraria, quantos livros há dentro de mim? E essa busca de querer ler eles. Uhum. Né? E aí te leva para esse caminho do uno e somos todos, porque você ainda não se descobriu por inteiro como você pode julgar ou criar a separatividade se você ainda nem sabe tudo que há dentro de você. Quantos livros, quantas pessoas, quantas facetas nós trazemos, né? E poderemos conquistar ainda. É legal essa sua colocação, né? Porque para mim é muito claro, né? Eu vou precisar de umas 3 vidas para me conhecer inteiramente, né? E como eu vou precisar de 3 vidas, então eu não vou me conhecer nessa vida, né? E não vou me conhecer na outra, nem na outra, nem na outra. Então, para mim, isso tira muito do peso da ansiedade, né? Da obsessão de que, eu preciso me conhecer, né? A gente vai se conhecer. Né? A vida é tão implacável e tão indefensável que vai te colocar em várias situações em que você vai ter que descobrir recurso, vai ter que descobrir competência, vai ter que descobrir como lidar, né? Você não escolhe o livro. Né? Você de repente vai vendo, né, a cada momento que você está vivendo o livro que te chama atenção. Eu tinha época que eu entrava em livraria. Eu sou tendencioso, então eu ia basicamente nas prateleiras que tinha autoconhecimento, ou filosofia, ou psicologia, né? E eu te encontrava lá. E aí são as minhas prateleiras. E aí eu só deixava que o meu olho me guiasse, né? E batesse o olho e identificasse um título. Aí quando eu identificava um título, falei, nossa, que interessante isso aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. Aí eu dava uma olhada, falei, não, isso aqui não sei não. Aí bati um outro lá, às vezes nem tirava para folhear, mas eu tirava para comprar já. Porque eu percebo que eu sempre fui movido pela impressão. Algo ressoa em mim. E de alguma maneira faz sentido. Né? De alguma forma faz sentido. E aí eu busco aquilo lá, né? E aí eu busco de forma muito obsessiva, né? É como a minha prática de artes marciais, né? Eu no período que estava treinando regularmente, eu chegava 2 horas antes, fazia a prática do treino e ficava mais 1 hora ainda treinando, né? Eu sou muito obsessivo no meu estudo, né? Eu me interesso por um tema, por um assunto, e eu fico vasculhando um monte de coisas complementares ou do próprio tema para entender, né? E preencher o vazio que eu localizo, né? Que está aqui. Intenso, né? Assim, eu sou bem intensa também. Quando eu pego algum tema, eu quero entender e quero depois também praticar, né? Isso que eu acho que é interessante quando cai para o conhecimento, né? E é bem interessante falando aí sobre ser essa biblioteca, né? A Bíblia fala que nós somos cartas vivas, né? A gente sai, além de levar a mensagem, eu acho que a gente também tem que ler essa carta. E diante dessa carta, Kanashiro, eu acredito que carregamos histórias, carregamos dores, né? Que vem aí da nossa ancestralidade, e a constelação entra muito nesse universo, né? Eu sou uma apaixonada, já fiz algumas, indico muito para os meus pacientes, e eu queria que você compartilhasse mais sobre esse lugar da constelação. Explicasse também um pouquinho o que é constelação familiar para o pessoal de casa, porque às vezes a gente tem pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, né? Sim. Me ocorre, bom, eu vou falando. A constelação para mim é
é uma caixa de surpresa permanente, né? Muito legal, né? E de novo me vem à memória tanto da constelação quanto da prática do Aikido, né? Então aparentemente na prática do Aikido você repete técnicas, né? Mas dependendo da maneira como eu acordei aquele dia, dependendo da maneira como o aluno, o meu colega acordou aquele dia, mesmo que a gente repita uma técnica que nós fizemos o dia anterior, ela vai ser diferente, né? E a constelação, para mim, é incrível, porque eu tenho trabalhado, graças ao Instituto Alfa, eu estou retomando trabalhos em grupo, né? Mas por mais de 15 anos, o meu foco tem sido fazer constelação individual, né? E é legal a coisa da constelação individual, porque a pessoa senta aqui do meu lado e eu ouço o que ela tem, o que ela está trazendo, né? Questiono algumas coisas, ajuda a criar algumas reflexões. E por causa dessa experiência, eu faço constelação desde o ano 2000, né? Por causa da experiência e de inúmeras constelações, então a minha mente, ela já se acostumou, e eu não controlo, né, a mente, né? Então ela já se acostumou a construir cenários de possibilidades do que pode acontecer na constelação, né? E para mim, como a carta viva, né? A constelação é viva, porque a hora que nós começamos a montar a constelação, ela toma qualquer rumo, né? Mas ela quase nunca corresponde a uma expectativa que a minha mente estava criando, né? E o que me ajudou muito, né? Me ajudou muito a entender o processo da minha mente. A minha mente é louca, ela fica criando coisas, né? Mas o que a realidade me mostra, eu tento me envolver com a realidade verdadeira, né? Com o que está acontecendo de fato, né? E aí me ajuda nesse estado de estar presente, estar atento aos sinais, né? E a informação que o momento está me trazendo, né? E a constelação eu digo que é uma técnica terapêutica breve. Uma sessão às vezes pode representar várias sessões terapêuticas faladas, né? E eu acho que a vantagem da constelação é a tridimensionalidade dela, ela acontecer num espaço visível, em que você enxerga movimentos que fazem diferença na sua sensação corporal, traz informação que faz a pessoa espontaneamente dizer, nossa, mas de onde vem isso, né? Mas isso tem a ver com esse tema, com essa situação, e acaba revelando questões adjacentes ao que a gente considera que o meu problema é procrastinação, meu problema é que eu não estou preparado o suficiente, meu problema é que falta para mim mais apoio, né? E a constelação acaba se desenvolvendo e trazendo uma reorganização que diz, para além daquilo que eu estou pensando, ou que a pessoa está pensando, ela vai trazendo resoluções, né? E resoluções de outra esfera, de outro nível, que era impensado e inalcançável diante daquilo que a mente consegue achar que entende, né? Quais os temas são mais procurados, assim? Tem algo mais específico que as pessoas levam? Porque é infinito, né? É infinito. Ultimamente, lá em São Paulo, que é onde eu atendo, né? Tem aparecido muito tema relacionado a imóvel, né? E imóvel travado para ser vendido, ou dificuldade de desenrolar questões ligadas a imóvel. Mas acontece, como você falou, um sem número de temas, né? Então, às vezes pessoas vêm com sintomas, por exemplo, né? Então, estou com uma alergia que não passa, eu tenho uma dor de cabeça que é recorrente, questões ligadas à saúde é muito comum, né? Questões de relacionamento com a família, de origem.